Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso curso sobre contabilidade governamental. E gostaria de lembrar a vocês que a partir de agora estaremos falando sobre contabilidade orçamentária. E para darmos início à nossa aula, vamos tratar sobre receita pública sob a ótica contábil da Lei 4.320 de 64. Antes, porém, é necessário lembrar que existem dois termos relacionados à contabilidade que registra, estuda e controla o patrimônio público: a contabilidade pública e a contabilidade aplicada ao setor público. Em relação ao termo contabilidade pública, é um termo mais antigo. Contabilidade aplicada ao setor público é um termo mais recente. A contabilidade pública se sujeita à Lei 4.320 de 64, e o seu enfoque é a contabilidade orçamentária. A contabilidade aplicada ao setor público se sujeita às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, NBCASP, e ao Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, o MCASP. O enfoque da contabilidade aplicada ao setor público é o enfoque patrimonial. Daremos início agora, como já dissemos, ao estudo da contabilidade pública, com enfoque na contabilidade orçamentária. Uma coisa importante na contabilidade orçamentária. Para que possamos compreender a receita pública e a despesa pública, é importante falar sobre classificação patrimonial, segundo a Lei 4.320 de 64. Todos nós sabemos que o patrimônio se divide em dois grupos: o ativo e o passivo. No caso da contabilidade orçamentária, esse ativo será dividido em ativo financeiro, ativo permanente. E o passivo será dividido em passivo financeiro, passivo permanente. Repetindo, o ativo se divide em ativo financeiro e ativo permanente. O passivo se divide em passivo financeiro e passivo permanente. Como classificar os bens e direitos no ativo financeiro e ativo permanente? Como classificar as obrigações no passivo financeiro e passivo permanente? Estudaremos agora o ativo financeiro e o ativo permanente. Ativo permanente corresponde aos créditos e valores cuja realização, ou seja, cuja transformação em dinheiro, não depende de autorização orçamentária. E eu chamo a atenção para essa expressão: não depende de autorização orçamentária. Temos como exemplo a conta caixa e a conta bancos conta movimento. Quanto ao ativo permanente, quando a sua realização, ou seja, transformação em dinheiro, depende de autorização legislativa. Veja que agora nós temos a expressão autorização
legislativa, que é mais abrangente do que a autorização orçamentária, como vimos no ativo financeiro. Toda autorização orçamentária é uma autorização legislativa. Mas nem toda autorização legislativa é uma autorização orçamentária. Ainda quanto ao ativo permanente, temos, também conhecido como ativo não financeiro. E como exemplo temos adiantamentos concedidos, estoque de material de consumo, dívida ativa, empréstimos concedidos, bens imóveis, bens móveis. Falaremos agora do passivo financeiro e passivo permanente. Quanto ao passivo financeiro, é composto de dívidas flutuantes. Gravem bem isso. Dívidas flutuantes. Aquelas que não dependem de autorização orçamentária para serem amortizadas. Vamos repetir. O passivo financeiro não depende de autorização orçamentária para serem o quê? Amortizados. O pagamento de dívida flutuante gera uma despesa extra-orçamentária. E aí eu vou repetir. O pagamento de dívida flutuante gera uma despesa extra-orçamentária. A dívida flutuante compreende, de acordo com o artigo 92 da Lei 4.320, os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Serviços da dívida a pagar, parcelas não pagas da dívida, os depósitos, as calções, consignações, retenções e fianças, e os débitos de tesouraria, aquelas operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Veja que coube à lei separar restos a pagar de serviços da dívida a pagar. Ambos são restos a pagar, são valores que, com o encerramento do exercício, não foram pagos. O que acontece é que a lei separa o que seria restos a pagar comuns de restos a pagar da dívida. E estes restos a pagar da dívida, ela vai chamar de serviços da dívida a pagar. Outra coisa interessante a se falar sobre o passivo financeiro é que ele corresponde aos compromissos exigíveis no curto prazo, ou seja, dentro de 12 meses. Mas precisamos chamar a atenção para você de uma coisa. Existe um erro no texto da lei. Ela diz que o passivo financeiro compreenderá a dívida fundada. Veja o que está escrito no artigo 105, parágrafo 3º. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Veremos adiante que toda dívida fundada, ela depende de autorização do legislativo. Vamos agora para o passivo permanente, composto de dívidas fundadas. E chamo a atenção, dívidas fundadas. Veja que o passivo financeiro
dívidas flutuantes. Passivo permanente, dívidas fundadas. E outras que dependem de autorização legislativa. E aí eu chamo a atenção a vocês que a lei diz autorização legislativa. O passivo financeiro não depende de autorização orçamentária. O passivo permanente depende de autorização legislativa. Toda autorização orçamentária é uma autorização legislativa. Mas nem toda autorização legislativa é uma autorização orçamentária. Então, o passivo permanente é composto de dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa para serem amortizadas ou resgatadas. O pagamento de dívida fundada gera despesa orçamentária. Lá no passivo financeiro, o pagamento de dívida flutuante gera uma despesa extra-orçamentária. O pagamento de dívida fundada gera despesa orçamentária e, mais especificamente, uma transferência de capital. Segundo a Lei 4.320, em seu artigo 98, são dívidas fundadas. Compromissos com exigibilidade superior a 12 meses. No passivo financeiro, os compromissos tinham exigibilidade até 12 meses. No passivo permanente, os compromissos têm exigibilidade superior a 12 meses. E como fica o patrimônio líquido, segundo a Lei 4.320 de 64? Vale lembrar que patrimônio líquido é a mesma coisa que situação líquida positiva ou ativo real líquido, o saldo patrimonial, o fiel da balança. Veja vocês que temos aí o ativo e o passivo. Esse ativo será composto de um ativo financeiro e um ativo permanente. O passivo será composto de um passivo financeiro e um passivo permanente. Se ao somarmos esse ativo financeiro com esse ativo permanente, percebermos que a somatória desses dois componentes é maior do que o somatório do passivo financeiro com o passivo permanente, essa diferença entre um e outro será o nosso patrimônio líquido. Daí o porquê temos ativo igual a passivo. Vejamos um exemplo. Temos aí o ativo, cujo ativo financeiro é igual a 1.000. Ativo permanente é igual a 2.000. O somatório do ativo financeiro com o ativo permanente é igual a 3.000. Do outro lado, temos o passivo, cujo passivo financeiro é 200. O passivo permanente é 300. O somatório de passivo financeiro com passivo permanente é igual a 500. Como o ativo deve ser igual ao passivo, essa diferença entre ativo financeiro com ativo permanente, passivo financeiro com passivo permanente, será o nosso patrimônio líquido, 2.500.
O ativo nós chamamos de substância patrimonial, ou ativo real. O passivo exigível nós chamamos de contrassubstância patrimonial, ou passivo real. O patrimônio líquido, neste caso específico, nós chamamos de situação líquida positiva, ou ativo real líquido. Não esquecer que existe o passivo a descoberto e a situação líquida nula. Gostaríamos de tratar com vocês agora sobre a equação fundamental do patrimônio. Em aulas anteriores, já dissemos para vocês que o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo, ou patrimônio líquido é igual à diferença entre o ativo e o passivo. Pela contabilidade orçamentária, que acabamos de estudar, ou seja, aquela que se sujeita à Lei 4.320, teremos patrimônio líquido é igual ao somatório do ativo financeiro mais ativo permanente, menos o somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente. Ou, patrimônio líquido é igual à diferença entre a soma do ativo financeiro com o ativo permanente e a soma do passivo financeiro com o passivo permanente. Podemos perceber que as duas fórmulas falam a mesma coisa. Acontece que na primeira fórmula temos o ativo. Na segunda fórmula temos a soma do ativo financeiro mais o ativo permanente. Na primeira fórmula temos o passivo. Na segunda fórmula temos o passivo financeiro mais o passivo permanente. Essa, então, será a fórmula que utilizaremos para estudarmos as receitas públicas e as despesas públicas. Concluída esta etapa, iniciaremos agora um estudo sobre receita pública sob a ótica contábil da Lei 4.320 de 64. E para iniciarmos o nosso estudo sobre receita pública, gostaria de fazer para vocês a seguinte pergunta: o que estudamos sobre receita pública em orçamento público? A receita pública, ela pode ser classificada inicialmente como receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Não esqueçam, receita pública pode ser classificada inicialmente como receita orçamentária e receita extra-orçamentária. A receita orçamentária, por sua vez, poderá ser classificada como receita corrente e receita de capital. Mas qual o conceito de receita pública? E aí eu digo para vocês que receita pública é toda e qualquer entrada de recursos financeiros nos cofres públicos. A receita pública, ela corresponderá ao ingresso de recursos. Então, todo e qualquer ingresso de recursos será chamado de receita pública. Mas com o ingresso desses recursos financeiros, o que vocês acham que acontece com o ativo financeiro?
Obviamente, se houve o ingresso, se houve a entrada de recursos financeiros, o ativo financeiro aumentará. Então, toda a receita pública, por ser um ingresso de recursos financeiros, aumentará o ativo financeiro. A contrapartida desse ativo financeiro é que vai dizer o tipo de receita. Estudaremos agora a receita pública orçamentária. E o que é uma receita pública orçamentária? São todas aquelas receitas que fazem parte do orçamento público. Bastante óbvio isso. Se a receita ela é orçamentária, é porque ela faz parte do orçamento público. E se ela faz parte do orçamento público, o gestor público ele pode dispor, ele pode utilizar, porque aquela receita pertence, ela é de propriedade do ente público. E se estava no orçamento público, é porque depende de quê? De prévia autorização do legislativo na lei orçamentária anual. É importante destacar uma coisa, ou ressaltar uma coisa. Existe uma corrente de autores que entendem que a receita pública é apenas a receita orçamentária. E a receita orçamentária corrente? A receita orçamentária corrente é aquela receita que aumenta o patrimônio líquido. Daí temos, como exemplo, as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, as receitas de contribuições, as receitas patrimoniais, as receitas agropecuárias, as receitas industriais, as receitas de serviços, as transferências correntes e outras receitas correntes. Vamos analisar agora a receita corrente, tomando como base aí a equação fundamental do patrimônio. Estudamos aqui mais cedo que o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Por estarmos trabalhando com a contabilidade orçamentária, dissemos que esse patrimônio líquido será igual ao somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente, menos o somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente. Vamos analisar agora um caso específico dos impostos. E como dissemos anteriormente, toda a receita pública sempre aumentará o ativo financeiro. O tipo de receita vai depender da contrapartida. E no caso específico da receita corrente, a contrapartida dessa operação será um aumento do patrimônio líquido. Então, a receita corrente aumenta o ativo financeiro e aumenta o patrimônio líquido. Vamos a um caso prático. Temos aí o ativo e o passivo. O ativo totalizando 300. O passivo totalizando 300. Dentro do ativo, nós temos um ativo financeiro de 100,
um ativo permanente de 200. Dentro do passivo, nós temos um passivo financeiro de 20, um passivo permanente de 80 e o patrimônio líquido, 200. Analisemos agora este evento. Arrecadação de impostos no valor de R$ 40. Vejam vocês que, com a arrecadação de impostos, com toda certeza, haverá a entrada de recursos financeiros no ativo financeiro. E se houve uma entrada de recursos financeiros no ativo financeiro, esse ativo financeiro aumentará. Ele sairá de 100 para 140. Mas vejam vocês que a contrapartida dessa operação não alcançou nem o ativo permanente, nem o passivo financeiro, nem o passivo permanente. O que existiu foi um aumento do patrimônio líquido, que era 200 e passou para 240. Quando ocorre um aumento do patrimônio líquido, nós temos aí uma receita efetiva. Falaremos agora da receita de capital. O que é uma receita de capital? São todas aquelas receitas que não aumentam o patrimônio líquido. Diferente da receita corrente, que aumenta o patrimônio líquido. A receita de capital não aumenta o patrimônio líquido. E como exemplo temos operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferências de capital, outras receitas de capital. Chamando atenção novamente para a equação fundamental do patrimônio, vamos analisar a receita de capital. E destaco aí as operações de crédito. E como já dissemos, toda receita sempre fará com que o ativo financeiro aumente. Mas qual será a contrapartida dessa receita de capital? E especificamente de uma operação de crédito. O aumento do passivo permanente. Vamos a um caso concreto. Temos aí o ativo e o passivo. O ativo totalizando 300, o passivo totalizando 300. O ativo financeiro, 100. O ativo permanente, 200. O passivo financeiro, 20. O passivo permanente, 80. O patrimônio líquido, 200. Analisemos então este evento, operação de crédito no valor de R$ 60. Sabemos que, com a operação de crédito, haverá entrada de recursos financeiros no ativo financeiro, e mais especificamente na conta bancos conta movimento. Obviamente, o ativo financeiro vai aumentar, saindo de 100 para 160. Acontece que essa operação de crédito, ela vai aumentar o passivo permanente, que era 80 e passou agora a ser 140. Veja que nada aconteceu com o patrimônio líquido, que continua 200. A esse tipo de receita nós chamamos de receita não efetiva, porque ela não promoveu
a alteração no patrimônio líquido. Analisemos agora outro exemplo de uma receita de capital. Alienação de bens. E mais uma vez, lembra você que toda receita sempre aumentará o ativo financeiro. Mas qual será a contrapartida dessa alienação de bens? Vejam vocês, uma redução do ativo permanente. Vamos a um caso prático. Temos aí a mesma situação analisada anteriormente. Um ativo totalizando 300, um passivo totalizando 300. Um ativo financeiro de 100, um ativo permanente de 200. Um passivo financeiro de 20, um passivo permanente de 80, um patrimônio líquido de 200. Analisemos então este evento, a alienação de bens, no valor de R$50. É óbvio que haverá entrada de recursos financeiros no ativo financeiro, que sairá de 100 para 150. Só que, diferentemente do exemplo anterior, eu terei agora uma redução do meu ativo permanente, que era 200 e agora passou a ser 150. E vejam vocês que o patrimônio líquido não sofreu alteração. E para esse tipo de receita, nós chamamos de receita não efetiva, porque ela não alterou o patrimônio líquido. Nota importante: o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a utilização da receita de alienação de bens e direitos para financiar despesa corrente. Repetindo, o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda, proíbe a utilização da receita de alienação de bens e direitos para financiar, ou seja, para pagar despesa corrente. Vamos estudar agora a receita extra-orçamentária. E o que é uma receita extra-orçamentária? São todas aquelas receitas que não fazem parte do orçamento público. Guarde bem isso. Uma receita extra-orçamentária será toda aquela receita que não faz parte do orçamento público. E o gestor público não pode dispor, ele não pode utilizar, porque ele detém apenas a posse. O recurso não é dele, não é do ente público. A receita extra-orçamentária não depende de prévia autorização do legislativo. Se não está no orçamento, não depende de prévia autorização do legislativo. Temos aí como exemplo as cauções, depósito para garantia de instância, consignação em folha, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, conhecido como ARO. Analisando a receita extra-orçamentária, com base na equação fundamental do patrimônio, teremos. Mais uma vez, é preciso lembrar a você que toda receita pública aumentará o ativo financeiro. Mas qual será a contrapartida dessa operação
no que diz respeito à receita extra-orçamentária. Teremos aí um aumento do passivo financeiro. Vale lembrar que as receitas extra-orçamentárias são entradas compensatórias ou receitas transitórias. Vamos a um caso prático. Mais uma vez, o mesmo exemplo. Um ativo totalizando 300, um passivo totalizando 300. Um ativo financeiro de 100, um ativo permanente de 200. Um passivo financeiro de 20, um passivo permanente de 80. E um patrimônio líquido de 200. Analisemos este evento. Calção recebida em numerário no valor de R$30. Se houve uma calção recebida, obviamente, o ativo financeiro vai aumentar. Vejam vocês que este ativo financeiro, que era 100, com a entrada desse numerário foi para 130. Mas veja você que nada aconteceu com o ativo permanente. Nada aconteceu com o passivo permanente. O que houve aí foi um aumento do passivo financeiro, que era 20, e com a entrada dos R$30 de numerário, foi para 50. E vejam vocês, nada aconteceu com o patrimônio líquido. Para esse tipo de receita, denominamos receita não efetiva, porque ela não provocou a alteração do patrimônio líquido. Resumo da receita quanto à afetação patrimonial. Estudamos aqui 4 situações: arrecadação de impostos, operação de crédito, alienação de um bem, calção recebida. Veja vocês que em todas o ativo financeiro aumentou. Mas vocês também podem perceber que apenas em uma única situação o patrimônio líquido aumentou. Em todas as outras situações, o patrimônio líquido não se alterou. Para aquelas receitas que aumentam o patrimônio líquido, chamamos de receita efetiva. Para aquelas receitas que não aumentam o patrimônio líquido, nós chamamos de receita não efetiva. Analisando agora, podemos então classificar as receitas. Veja que no primeiro caso, da arrecadação de impostos, temos uma receita orçamentária corrente, que é uma receita efetiva, que aumenta o patrimônio líquido. Na sequência, temos uma receita orçamentária de capital, a operação de crédito, a alienação de um bem, que são receitas não efetivas, pois não aumentam o patrimônio líquido. Seguindo, temos aí a receita extra-orçamentária, que foi o caso da calção recebida. E perceba que o patrimônio líquido não se alterou, e por isso chamamos de receita não efetiva. Recapitulando a receita pública na Lei 4.320.
Estudamos inicialmente a equação fundamental do patrimônio, na qual o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Pela contabilidade orçamentária, temos aí patrimônio líquido é igual ao somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente, menos o somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente. Em todas as situações estudadas, o ativo financeiro aumentou. No caso da arrecadação de impostos, tivemos um aumento do ativo financeiro e um aumento do patrimônio líquido. Para esse tipo de receita, chamamos de receita orçamentária corrente, uma receita efetiva. Nessa outra situação, tivemos aí uma operação de crédito. E percebam, um aumento do ativo financeiro e um aumento do passivo permanente. Para esse tipo de receita, chamamos de receita orçamentária de capital. Uma receita não efetiva, pois não alterou o patrimônio líquido. Para essa outra situação, a alienação de um bem, tivemos mais uma vez o aumento do ativo financeiro, todavia, uma redução do ativo permanente. Para esse tipo de receita, também denominaremos de receita orçamentária de capital, uma receita não efetiva, pois não altera nem aumenta o patrimônio líquido. Nesta última situação, tivemos aí o recebimento de uma caução. E como nos outros exemplos, tivemos um aumento do ativo financeiro. Só que desta vez, tivemos também o aumento do passivo financeiro. Para esse tipo de receita, chamamos de receita extra-orçamentária, que é também uma receita não efetiva, pois não alterou e nem altera o patrimônio líquido. Apresento para vocês agora um desafio. Utilizando as setas, identifique a afetação patrimonial. Analise as 3 situações. Variação cambial de dívida fundada, inscrição de dívida ativa, recebimento de dívida ativa. No caso da variação cambial de dívida fundada, nós temos uma redução do patrimônio líquido e um aumento do passivo permanente. No caso da inscrição de dívida ativa, tivemos um aumento do patrimônio líquido e um aumento do ativo permanente. No caso do recebimento de dívida ativa, tivemos um aumento do ativo financeiro e uma diminuição do ativo permanente. Segundo o artigo 39 da Lei 4.320, de 64, a dívida ativa pode ser tributária ou não tributária, devendo ser escriturada como receita do exercício em que ocorrer a sua arrecadação.